gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui, e hoje a gente vai falar ainda sobre a terceira temporada de Bridgerton, mas vamos comparar um pouquinho com algumas coisas do livro. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a terceira temporada de Bridgerton com spoilers, mas na verdade foram só sobre os 4 primeiros episódios, porque agora a gente tem que esperar até o dia 13 de junho para ter mais episódios. E enquanto isso, o único jeito de lidar com, essa vontade que a gente tá de assistir logo esses episódios é continuar falando de Bridgerton. Então vamos falar um pouquinho sobre os acontecimentos da série comparado com os acontecimentos do livro. Particularmente, até onde eu posso dizer pra vocês, das 3 temporadas, eu acredito que essa seja uma das mais diferentes. Eu sei que a segunda temporada tem várias polêmicas por ela seguir uma história que era bem diferente do livro, ter trazido personagens que eram, nem existiam no livro, enfim, eu sei de tudo isso, mas eu acho que a terceira temporada, ela pegou um livro que tinha questões que nem fariam sentido na série nesse momento, na minha opinião, então ela acaba tirando tudo isso, Então, por exemplo, a gente tem a amizade da Heloise e da Cressida e a briga, da Penélope com a Heloise, que não acontece no livro. Então, tudo isso que a gente tá vendo na série, esse desenvolvimento da amizade das duas, isso só acontece na série, No livro, a gente tem a Heloise e a Penélope ainda amigas, elas não brigaram, tá tudo certo, e a Cressida, ela continua sendo essa antagonista, na vida da Penélope, continua sendo essa personagem que tem esse antagonismo em relação a Penélope desde sempre, e inclusive nesse livro tem ainda mais, mas por um motivo bem diferente, Então, enquanto na série a gente vê que a Cressida, ela se interessa pelo Lord Deblin, que também é um personagem que não existe no livro, e aí ela começa a flertar com ele e tal, e a Heloise fala, mas a Penélope parece que tá interessada nele e tudo mais, e a Cressida tá tipo assim, não, mas eu vou ficar com ele e tal, não sei o quê. Então a gente tem isso na série. No livro, a gente tem, na verdade, a Cressida tentando, dizer pras pessoas que ela é a Lady Whistledown. E eu confesso que eu gosto bastante dessa história, porque eu acho que a Penélope do livro, é muito mais do que a Penélope da série nesse momento, principalmente pelo fato de que no livro a gente tem a Lady Danbury desafiando as pessoas a desmascararem a Lady Whistledown depois de 10 anos que ela tá nativa, então é muito mais tempo. Isso pode acabar sendo uma história, enfim, uma coisa que vai ser desenvolvida mais pra frente. Talvez. Por enquanto, na série, a gente sabe que a Penélope é a Lady Whistledown, e eu acho que isso é essencial pra essa temporada de Colin e Penélope, exatamente pra gente poder ver todas essas questões que a Penélope traz, essa dualidade dela, de ser Penélope, de ser a Lady Whistledown, e enfim, tudo o que isso causa na vida dela. Então eu acho que eu sei que essa revelação não deixou as pessoas muito felizes quando aconteceu, porque é diferente do livro, mas eu acho que ela foi essencial pra esse desenvolvimento da personagem e pra gente poder se aprofundar em algumas questões. Inclusive, eu acho que o livro, Os Segredos de Colin Bridgerton, ele peca em alguns momentos exatamente nisso, porque mais da metade do livro, a gente, como leitor, não sabe ainda que a Penélope é a Lady Whistledown. Então, quando eles começam a questionar, quem é a Lady Whistledown, quem é a Lady Whistledown e tal, e, obviamente, você não sabe quem é a Lady Whistledown, que no caso eu já sabia, porque eu já sabia por causa da série, Então, você não sabe, eu acho que até pode ser uma coisa que acabe passando mais batido. Mas depois que você sabe, tem alguns diálogos e algumas coisas no livro que não fazem sentido. Eu entendo que era muito difícil guardar esses segredos, sendo que a Penélope era a narradora da história em alguns momentos, No caso, assim, ela era a personagem principal ali em alguns momentos, a gente tava dentro da cabeça dela, vendo os pensamentos dela, e aí, tipo assim, em momento nenhum dá a impressão de que ela é a Lady Whistledown, e aí eu acho que isso, particularmente, eu acho que isso não funciona tão bem no livro. Eu acho que se essa revelação no livro tivesse acontecido em outro momento, a gente tivesse começado esse livro já sabendo que ela era a Lady Whistledown e só tendo esse questionamento do Colin descobrir, que eu acho que também é um momento bem importante, eu acho que isso teria sido diferente para a Penélope, No caso, eu acho que isso teria sido diferente para o livro e teria funcionado muito melhor, assim como a gente tá vendo na série, Eu particularmente acho que na série tem funcionado bastante essa coisa da gente saber quem é e ninguém mais saber, e a gente poder ter uma visão diferente da Penélope porque a gente tem essa informação. Mas, obviamente, a gente ainda precisa chegar no ponto aonde o Colin vai descobrir. Vamos ver, será
Será que vem aí na parte 2? Será que isso vai ficar pra mais pra frente? O que vocês estão achando? Deixa aqui pra mim nos comentários. Uma outra coisa que eu acho que talvez tenha sido uma das coisas que mais se destacou pra mim no livro, como vocês sabem, eu leio os livros antes de sair a temporada. Então vai sair a temporada do Colin, eu li o livro do Colin e, né, assim por diante. Então não li os outros livros ainda, inclusive pulei o do Benedict, porque o Prob, coitado, foi, né, jogado pra escanteio nessa temporada, mas vou ler, se Deus quiser, a quarta temporada, que vai ser a temporada dele. Mas enfim, então, obviamente, eu peguei o livro pra ler já conhecendo a série, já conhecendo os personagens da série. E eu sinto que o Colin do Luke, ele é muito diferente do Colin do livro. E eu, particularmente, gosto mais do Colin da série do que do Colin do livro. Eu acho que o Colin do livro, nesse livro em específico, né, eu sinto que ele tem vários momentos onde ele levanta a voz pra Eloise, pra mãe dele, pra Penélope, enfim, né, tipo, onde ele tem umas reações mais explosivas, ele tem um temperamento, né, mais curto, digamos assim, que eu acho que olhando o look da série não combina nada. Então foi muito engraçado de ler esse livro, porque eu li aquele personagem e pra mim ele não era o Colin, tipo, ele era um outro personagem que não era o Colin. Então, obviamente, esse tipo de percepção, ele vai muito da sua experiência. Se você lê o livro primeiro, antes de conhecer a série, você vai ter uma percepção sobre o Colin. Se você viu a série primeiro e depois foi ler os livros, mesmo que você tenha visto só a primeira temporada, que o Colin quase não aparece, eu acho que já dá pra ver que existe uma diferença bem grande na personalidade dele pro livro e na personalidade dele pra série. Eu já não sei se isso é 100% só uma escolha de roteiro, se também é a forma com que o Luke trouxe esse personagem, né, e deu vida a esse personagem, porque eu sei que, enfim, ele já vem criando uma relação com o Colin desde a primeira temporada, até a gente chegar aqui nessa temporada, onde ele pode se desenvolver mais. Mas eu acho que uma coisa que se manteve fiel do personagem do livro para a série são esses questionamentos dele sobre a vida, né? Então a gente tem um Colin que gosta muito de escrever, mas que nunca mostra, né, a escrita dele pra ninguém, e eu acho que é muito legal que, sem ele saber, isso é algo que ele e a Penélope têm em comum. Os dois gostam muito de escrever e acabam conseguindo descrever sentimentos, vontades, desejos através da escrita, né? A Penélope como Lady Whistledown e ele nos diários de viagem e tudo mais, né? E eu acho que isso acaba sendo uma conexão muito forte entre eles, então eu gosto que eles mantiveram isso também, e inclusive espero que na parte 2 tenha mais disso, né? Tenha mais da Penélope incentivando o Colin a ir atrás de ser um escritor, né? Porque a gente vê muito nessa temporada, principalmente, e eu acho que isso também é uma coisa que vem do livro, o Colin se questionando qual é o lugar dele no mundo, quem ele é no mundo, quem é esse personagem, quem ele é de fato. Esse caminho dele finalmente aceitar que os sentimentos que ele tem pela Penélope eram mais do que amizade, dele entender que ele não precisa fingir ser o garanhão, o pegador, o sedutor, pra ele ter, né, uma personalidade, para as pessoas gostarem dele, que ele não precisa da forma dele se encaixar no que a sociedade espera dele, pra ele ser uma pessoa feliz e pra ele ser alguém que tem algo na vida. Eu acho que isso é um questionamento que passa muito por ele nessa temporada, e eu vejo muito isso no livro também, mas de uma forma um pouco diferente, né, de como isso é mostrado. Mas eu acho que o questionamento interno, ele tá ali nos dois lugares, então eu acho que isso foi uma das coisas que eu consegui fazer essa conexão entre o Colin da série e o Colin do livro, mas eu acho que, de resto, o Colin do livro é muito diferente do Colin da série, e como eu disse, eu acho que eu gosto mais do Colin da série. Eu acho que ele é um personagem mais cativante, eu acho que ele é mais carismático, né, e o Colin do livro às vezes me estressa, tipo assim, algumas reações, né, dele segurar a Penélope, dele ter esses acessos de raiva. Obviamente, eu acho que isso ainda pode acontecer, mas eu acho que no livro acontece muito mais e acaba sendo um traço de personalidade muito forte dele, né, de explodir com as pessoas, de falar, não, agora eu vou falar, não, agora eu, né, de ter essa personalidade onde ele se impõe muito. E eu acho que pro Colin da série, o jeito que o Luke traz, isso funciona muito melhor do que o que eu vejo no livro. Bom, além de tudo isso, como eu falei, a gente tem a Lady Danbury desafiando as pessoas a descobrirem quem é a Lady Whistledown. Eu acho que esse é um plot que pode acontecer ainda em algum momento da série. Particularmente, eu acho que não vai acontecer nessa temporada, ou pelo menos assim, se acontecer, vai ser tipo nos últimos minutos da temporada, sabe? E talvez vai ser algo que vai, inclusive, aproximar o Colin e a Penélope, ao invés de acabar afastando eles. No livro, então, a gente tem a Lady Danbury fazendo esse desafio, e a Penélope não tem interesse nenhum em assumir que ela é a Lady Whistledown, porque ela sabe as consequências
intrigas de tudo isso, né, e o que as pessoas vão pensar, principalmente por ela ser quem ela é. E aí, no final das contas, isso acaba trazendo vários debates pra ela, né, debates internos, de quando a Cressida, né, diz que então ela é a Lady Whistledown e a Penélope simplesmente não consegue aguentar isso, a ponto de que ela acaba publicando, né, uma notícia de que ela não é a Cressida Cowper, e isso acaba desencadeando uma briga entre o Colin e ela logo antes do casamento, né, então durante ali o noivado deles e tudo mais. Então eu acho que isso causa uma tensão neles, mas eu acho que como na linha temporal da série ele ainda não sabe que ela é a Lady Whistledown, e no livro ele descobre que ela é a Lady Whistledown antes desses envolvimentos, né, ele descobre por que eles se envolvem. Então, no caso, ela pede o beijo pra ele beija ela, aí ele começa a ficar obcecado por ela, porque esse beijo despertou coisas que ele não sabia que estavam dormentes dentro dele, assim como acontece na série, mas ele acaba indo atrás dela, porque ela tá ali agindo de um jeito meio estranho, ela tá numa carruagem sozinha, vai pra um lugar meio estranho, ele segue ela, e aí que ele descobre que ela é a Lady Whistledown. Eu acho que esse é um momento muito dramático, inclusive já vi pessoas especulando se vai ser assim na série, se não vai, se eles vão trazer isso, se eles não vão, e eu confesso que eu não sei o que esperar. Eu acho que seria interessante exatamente essa estrutura, só que ao invés da Penélope estar saindo da casa dos Featherington, ela estaria saindo da casa dela, né, com o Colin, e aí ele acharia meio estranho, porque eu acho que também uma das coisas que acaba atraindo ela no Lord Deblin é que ele é um cara que passa muito tempo fora de casa, então ela teria uma privacidade e que ela sabe que é importante pra ela conseguir manter esse segredo. Então, como é que ela vai equilibrar esse segredo e esconder esse segredo de Colin, sendo que eles estarão morando na mesma casa, né, estarão ali vivendo uma vida de casados, uma lua de mel, pós-casamento, papapá. Então, tô bastante curiosa como é que isso vai acontecer, e acho que teria um caminho também deles fazerem ela, né, sair ali e falar, vou não sei aonde, e aí ele ficar meio desconfiado por algum motivo. Mas também, considerando que eles estarão casados num futuro muito próximo, eu acho que também ainda existe a possibilidade dele descobrir de uma outra forma. Então tô bastante curiosa. Além disso, né, eu acho que ainda tem essa questão. A gente sabe que eles vão casar, porque afinal de contas a temporada terminou com ele falando uma frase que inclusive é cópia e cola do livro. Graças a Deus, porque esse momento é de grandes surtos dele falando, e aí, Penélope, você vai se casar comigo ou não? Né, e puxando ela pra fora da carruagem, porque ele já sabe que ali não tem mais nem pra onde ele correr, entendeu? Não tem mais o que ele resistir, não tem mais o que ele se enganar, o que ele mentir pra ele mesmo. Ele está completamente enlouquecido pela Penélope, e ele, né, precisa formalizar esse relacionamento, que é o que ele realmente deseja. Então, obviamente, a gente tem esse momento, mas a gente ainda vai ter, será, a festa de noivado deles? Possivelmente. A gente, né, será que a gente vai ver mais dos preparativos do casamento? Que foi uma coisa que, infelizmente, a gente não conseguiu ver na segunda temporada com Kate e Anthony, e a gente viu na primeira temporada, né, com a Daphne e o Simon, mas eu acho que a situação da Daphne e do Simon na primeira temporada era bem diferente da situação do Colin e da Penélope nessa temporada, né? Tipo assim, aqui a gente tá vendo um casal que tá completamente enlouquecido e apaixonado um pelo outro. E eles vão estar noivos, e eles vão ter esse momento, né? E a gente sabe que rola ali umas coisas enquanto eles estão noivos, mas então eu acho que a gente vai ter essa chance talvez de ver mais do casamento e tudo mais, o que eu acho que pode ser muito, 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 muito legal. Uma outra coisa que eu gosto, me surpreendeu bastante no livro e que eu gostei bastante foi essa amizade improvável da Penélope com a Lady Danbury, né? A gente vê que a Lady Danbury no livro, ela acaba tendo esse interesse particular pela Penélope, que ela acha que ela é uma pessoa muito interessante, que ela acha que a Penélope é muito mais do que ela própria deixa transparecer e do que as pessoas enxergam, né? Ela acredita que a Penélope ela fica muito invisível aos olhos dos outros. Então eu gosto dessa amizade das duas, né? Elas trocam ali alguns comentários engraçados, divertidos e tal, e a gente não tem isso na série. A gente tem a Lady Danbury muito mais focada na Violet, né? Que é a mãe deles, e na Francesca, que tá aí vivendo esse momento de procurar e encontrar o seu par ideal e tudo mais, e que inclusive aparentemente encontrou, né? E não foi indicação da rainha, o que também pode ser uma questão muito importante. Mas a Lady Danbury, ela acaba estando em um outro arco de história dentro dessa temporada. O que eu acho triste, porque eu gostaria de ver a Penélope também tendo alguém que enxerga ela pelo que ela é, e que talvez não seja amiga da sua arqui-inimiga e nem o cara por quem você é apaixonada, né? Então eu sinto que a Penélope, na série, ela acaba ficando muito isolada. E eu entendo que por conta do segredo dela, né? Isso é algo que acaba ajudando ela. Mas eu gostaria de ver ela tendo
da mesma forma que a Heloise teve, né, uma amizade nessa temporada, eu gostaria de ter visto ela tendo essa relação com a Lady Danbury. Acho que isso poderia ter sido bem interessante, mas entendo que na série, talvez, a construção disso não seria tão interessante pra trama, né, já que eles precisariam, de qualquer forma, incluir a trama da Francesca, né, e, enfim, outras tramas, inclusive tramas da própria Lady Danbury, como o irmão dela, que também não temos nesse livro, né, essas tramas secundárias, o Will e a Alice, o próprio casamento da Francesca e ela em busca de um marido não acontece dessa forma também do livro, né? A Violet também indo atrás de um marido, no caso assim, ela indo atrás de um marido não, né? Ela se abrindo para a possibilidade de um novo romance, isso também não tem no livro, né? Ela acaba ficando bem de escanteio nesse quesito, mas eu acho que isso, eu já comentei isso em alguns vídeos, eu acho que isso é algo muito interessante que a série traz, porque afinal de contas, em um livro, quando você tem uma narrativa em primeira pessoa, ou enfim, uma narrativa onde você foca em um personagem ou dois personagens, é muito mais fácil você ignorar outros personagens ou você fazer uma narrativa em que você não precisa ficar colocando sub-histórias, né? Mas numa série é muito mais difícil, principalmente porque você tem que cativar as pessoas pra fazer elas se interessarem e voltarem pra assistir a próxima temporada, mesmo que seja um casal completamente diferente, né? Então, enfim, acho que tem várias questões aí que são outras questões também pra um outro vídeo. E, obviamente, por fim, a gente tem o Benedict, que, no caso, no livro, já está casado, já viveu o seu momento de protagonista, e na série ele não está, né? Então, nesse momento, ele está se envolvendo com uma outra pessoa que não é, ao que tudo indica, não é a pessoa com quem ele vai ficar, né? Não é a pessoa que vai ser o interesse romântico dele na temporada dele, mas ele está se envolvendo com uma outra pessoa, ele voltou a ter essa atitude meio, né, libertino, assim, talvez não tinha muita necessidade, porque a gente já passou por isso com esse personagem, mas, enfim, né, também no livro a gente não tem um caminho para esse personagem, porque ele já teve o seu momento, já está casado, acho que, inclusive, já está se encaminhando para ter filhos, né, então, assim... Enfim, então é isso, eu acho que dessa primeira parte, essas são as maiores mudanças em relação ao livro. Obviamente, como eu falei, eu acho que esse é um livro bem diferente nesse sentido da estrutura, porque apesar de ser um livro que tem a mesma premissa de ser um Friends to Lovers, né, de pegar o Colin e a Penélope que se conhecem há anos e que tem essa relação de amigos há anos, e a Penélope que é praticamente uma Bridgerton, né, por conexão ali de tão próxima que ela é deles e tudo mais. A gente tem várias outras coisas que não estão presentes no livro, né? Então, o Lord Deblin, os ciúmes do Colin, o jeito que as coisas vão sendo direcionadas na temporada. Então, isso é bem diferente. E aí eu acredito que isso vai refletir numa parte 2 ainda mais diferente, né, do resto do livro. Porque, afinal de contas, se você não tem uma introdução minimamente parecida, não tem como você enfiar umas situações do nada. Porém, eu acho que ainda tem coisas que podem vir diretamente, né, do livro. E eu sinto que as cenas entre o Colin e a Penélope, que são cenas que eu sei que são muito marcantes, a cena da carruagem, a cena do primeiro beijo deles, que ela pede o beijo pra ele e tudo mais, né, são cenas muito importantes, né, pro desenvolvimento dos personagens, e aí eu acho que nesse ponto eles têm esse cuidado de trazer essas cenas e fazer questão que elas estejam na série. Então eu acho que isso é muito interessante e acaba enriquecendo bastante a série em relação ao que a gente tinha no livro, ainda mais porque as coisas precisam fazer sentido com o que já foi introduzido dos personagens até então. Quando a gente tiver a parte 2, que sai no dia 13 de junho, vai ter crítica da parte 2, considerando a temporada inteira, e eu vou também fazer a comparação do que vai acontecer, porque afinal de contas a gente ainda tem que comparar a maior cena de todas, que é o Colin descobrindo que a Penélope é a Lady Whistledown. Estou muito curiosa pra saber como é que isso vai acontecer. Se você ainda não é inscrito nesse canal, diz aí, o que você tá esperando? Se inscreve aqui embaixo, deixa seu joinha nesse vídeo, que a gente ainda vai ter muito vídeo de Bridgerton aí nas próximas semanas, e a gente se vê no próximo. Um beijo!